vocês. Estamos retomando o projeto de extensão e História e Literatura, dessa vez com um novo formato, não mais com um curso de extensão, mas com a preparação de um material didático e paradidático, enfim, uma elaboração de um conjunto de debates sobre um conjunto de obras literárias que venham remontar períodos da história mais livremente do que foi a primeira versão do projeto. Bem, nós vamos começar então essa sequência de debates com algumas participações especiais. Eu estarei, claro, mais presente, mas teremos outras pessoas participando da elaboração dessas videoaulas, e vamos começar, elencamos começar com a leitura, o debate de Hugo Cortiço. É um livro, vamos dizer assim, icônico para compreender a nacionalidade brasileira, e talvez esse seja o nosso foco principal, ao menos o meu foco principal. Nós vocês vão ver algumas participações com outros focos, com outra natureza, com outras características dentro da videoaula. Bem, o que nós queremos que vocês percebam é que esse debate não é um debate sobre a obra Hugo Cortiço apenas, mas é um debate sobre um momento histórico específico, no qual a obra está inserida, e, portanto, tentamos fugir, claro, na medida do possível, tentamos fugir dos debates já prontos, dos debates existentes, não porque eles sejam ruins ou ineficientes, mas porque eles já existem. Então nós tentamos trazer novos elementos que façam vocês interessarem em ler esta obra do Aloysio de Azevedo. Bem, dito isso, não vamos fugir da ideia de determinismo ou do debate racial inserido no livro Cortiço, né? Então, as temáticas de determinismo, raça e meio são debates que já foram muito bem, vamos dizer assim, desenvolvidos e estruturados, inclusive por críticos de grande volume, como o professor Antônio Cândido, por exemplo. Fez com que nós mudássemos um pouco o nosso foco. Além do que, a proposta do projeto é pensarmos história através da literatura, né? Então, a ideia central necessariamente não é nem mesmo a obra literária, embora a obra literária tenha sua grande importância, porque dá uma certa, vamos dizer assim, dá prazer ao analisar obras literárias, mas o objetivo central seria a gente ler a obra pensando no tempo, né? No tempo em que ela foi escrita, no tempo em que ela foi inserida, e qual a proposta do autor de trazer esses elementos para a obra em virtude daquilo em que ele estava vivendo. Bem, então o meu foco não vai ser, como eu disse aqui, não vai ser o Cortiço em si, né? Nós poderíamos fazer um debate imenso sobre o Cortiço ou sobre a arquitetura brasileira do final do século XIX, início do século XX. Poderíamos trazer aqui elementos sociais e debates sociais sobre a vivência em um Cortiço, né? Não é bem esse o nosso tema, mas poderia ser. Não é o nosso tema porque o projeto nos puxa, vamos dizer assim, para um debate historiográfico. Também não vai ser as questões raciais que populam, né, no livro Cortiço. Então, quando nós analisarmos, por exemplo, a ideia da escravidão, né, a ideia da riqueza, a ideia do desenvolvimento do capitalismo, as questões raciais vão estar presentes, as questões raciais vão estar associadas, mas não vai ser o foco central desse nosso debate. Mas quem analisa o Cortiço poderia ser, né? Está, vamos dizer assim, recheado de questões que podem proporcionar esse debate racial. Na verdade, eu queria começar falando de um Cortiço, enfim, depois de me explicar daquilo que eu não vou fazer, né? Eu não gosto muito disso, não gosto de dizer o que é que eu não vou fazer. Eu poderia já dizer o que é que eu vou fazer, mas apenas vamos dizer assim, uma introdução, um debate, por que não fiz. Eu queria que a gente fizesse um grande spoiler aqui, né? Então,
Quem não leu O Cortiço, por favor, desligue esse vídeo e leia O Cortiço, porque a partir daqui fica um pouco mais triste. Eu queria ler para vocês o final do livro O Cortiço. Então, por favor, tirem as crianças da sala, saiam da sala se vocês ainda não leram O Cortiço, vão ler e depois vocês voltam para ver aquilo que nós vamos debater aqui nessa videoaula. Então, fica aí com vocês a leitura de O Cortiço. É esta de seus soldados que, com um gesto, intimaram a desgraçadas a segui-los. Prendam-na, é escrava minha. A negra imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmadas no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para ele, sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela se não despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza, então, erguendo-se com ímpeto diante da bravia, recuou de um salto, e antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo rasgava o ventre, de lado a lado. E depois embarcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue. João Romão fugiu até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Nesse momento, parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha, de casaca, trazer-lhes respeitosamente o diploma de sócio benemérito. Ele mandou que os conduzisse para a sala de visitas. Bem, dando continuidade à nossa videoaula, eu queria pensar mais um pouquinho sobre a figura da Bertoleza, né? A personagem da Bertoleza. Ela é uma ex-escrava que vivia de um comércio e vivia relativamente bem, conseguia pagar ao seu senhorio pelo resultado do seu trabalho. Estava muito cansada do processo de exploração, reclamava muito do processo de exploração e consegue juntar o dinheiro necessário para pagar pela sua liberdade. Pelo menos ela achava que estava pagando pela sua liberdade. Ela é ludibriada pelo português, né, pelo João Romão. O João Romão se amanceba com a Bertoleza, explorando-a, né? É como se ela tivesse saído da mão de uma escravidão gerada pela colonização portuguesa e tivesse caído numa submissão paralela, não escravista, mas uma submissão paralela ao domínio português, ao domínio desse capitalismo incipiente português representado pelo João Romão, né? Ou carioca, como queiram utilizar, ou brasileiro, como queiram utilizar. Então, de certa forma, vamos dizer assim, a Bertoleza, ela é a razão, né? Ela é o instrumento para o enriquecimento de João Romão. Assim como na escravidão ela era o enriquecimento do seu senhor. Ou seja, o acúmulo de capital, seja no antigo sistema colonial, seja já nessa transição ao capitalismo, né? Uma representada pelo escravocrata, a outra representada pela figura do comerciante João Romão, português. Ela é a fonte de acumulação do capital nas duas esferas. E apoia João Romão nesse processo de acumulação do seu capital. Né? É ela o objeto central da cozinha. É ela que produz aquilo que atrai as pessoas a irem ao restaurante e depois à estalagem do João Romão. Além disso, à noite, roubando materiais de construções para construir essas casinhas do cortiço, alterando no preço da balança, né? A gente vê é impressionante, talvez nosso próximo livro, nossa próxima produção literária seja uma produção literária angolana, muito provavelmente, nós vamos trabalhar com o Landino, e lá também um português que adulterava a balança, fazia ajuste na balança para desviar e acumular, portanto, nesse desvio das regras
da troca, né, das regras de comércio. Além disso, né, eles viviam uma vida muito regrada, né, uma vida para acumular. O sentido mais geral do João Romão vai ser acumular, né? Ele vai tentar poupar tudo aquilo que seja possível exatamente para colocar no banco, exatamente para enriquecer, exatamente para poder ganhar mais no futuro. Logo, o autor de O Cortiço, ele consegue transmitir muito bem essa transição ao sentido do capitalismo. Né? Em algumas esferas, né, o sentido da vida era a festa, era a cachaça, era a comida. Né? A Rita Baiana é o grande exemplo disso. Ela vivia exatamente para as suas pequenas farras. No João Romão, não. O sentido é outro, é a acumulação do capital. Né? E o autor transmite, portanto, os dois sentidos dessa sociedade que vai se modernizando. Né? A ideia do trabalhador e a ideia do capitalista. Depois que o português se consolida, né, explorando o trabalho da Bertoleza, ele vai querer as benesses daquela ainda existente aristocracia brasileira, imperial, que, diga-se de passagem, se eu penso na atualidade, no momento atual, isso é muito recorrente. Né? Como essa elite pequena do negócio, do curto prazo, da mesquinharia, que caracteriza tão bem a elite brasileira, ela vai achar justo esquecer todo o seu passado, parece um processo de esquecimento de como isso se gestou, de como isso se processou, e vai querer ela usufruir, porque se acha no direito de as benesses dessa exploração. Qualquer que seja o método como ela se realizou, mesmo que tenha sido com a exploração do trabalho do outro. A mesquinharia do não dividir, do pensar pequeno, do pensar no negócio a curto prazo, que caracteriza tão bem a sociedade brasileira. Então, o ex-poupador, o ex-capitalista nato João Romão, vai querer, em determinado momento, vai olhar para o vizinho e vai querer exatamente a vida que o vizinho tinha também. Né? Ou seja, vai querer inclusive ser um aristocrata. Vai querer inclusive ter o título de nobreza que o seu vizinho tinha. Então a gente vai ver uma transformação do João Romão. Isso já muito bem destacado por Antônio Cândido. Eu estou apenas, vamos dizer assim, relendo Antônio Cândido em vídeo para vocês. E vai querer participar da nobreza, participar de um consumo que até então ele não tinha participado. Né? Ele muda os seus padrões de consumo, de vestimenta, do que ele come, como ele se alimenta, onde se alimenta, o que ele bebe. Né? Ou seja, todo o seu padrão social vai se modificar, né, a partir de um determinado momento, quando ele quer se inserir, né, neste casamento aristocrático com a filha do seu vizinho. E o incômodo era justamente a escravidão. Né? Ou, no livro, o incômodo era a Bertoleza. Né? Ele, casado com a Bertoleza, ele sabia que ela era escrava, ela não sabia, ela pensava que já era uma mulher livre, porque tinha pago, ou tinha passado dinheiro para o João Romão pagar a sua liberdade. E ele faz com que a Bertoleza, depois de anos se considerando uma mulher livre, volte à escravidão. E aí naquela cena final, eu sei que eu já falei isso no vídeo anterior, na cena final que ela rasga, né, a barriga para não ter que submeter novamente à escravidão. Eu vou concluir, né, pelo menos esse trecho com uma parte do livro uma parte do livro Sobrados e Mucambos. Dizem que não se pode citar o autor de Sobrados e Mucambos, Gilberto Freire,
mas em alguns momentos ele é, vamos dizer assim, ele é develador. Os ex-escravos bem-sucedidos é que aos poucos iam melhorando de vida. As negras e mulatas, amigadas com portugueses ou italianos, repita-se que chegaram às vezes até os sobrados, algumas tornaram-se senhoras de escravos. E os negros e mulatos, marceneiros, ferneiros, funileiros, chegaram às vezes à pequena burguesia, a moradores de casas térreas, de portas e janelas. Né? O que o Gilberto Freire quer provar de qualquer sorte é a possibilidade dessa mobilidade social na sociedade brasileira. Né? E o que nós estamos criticando nele é muitas vezes essa impossibilidade. Né? Porque mesmo com o fim da escravidão, o racismo força. Não estou dizendo que não possa existir uma mudança, uma ascensão social de uma população que sofre já um preconceito. Não é isso. Existe ascensão social não como regra, né? Como casos específicos e isolados. Entretanto, existe uma força muito maior que tendem a fazer o inverso desse processo, a manter ou a retornar, como no caso da Bertoleza, essas pessoas à condição de subjugados ou de escravizados. Eu falei que o tema não seria esse, mas é impossível nós falarmos sobre esse assunto, sobre esse livro, sem tratarmos desse tema. Voltamos daqui a pouco.